Vamos abrir lá, né, no livro, primeiro livro de Reis, capítulo 17, do verso 8 até o verso 16. De 8 a 16. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, de 8 a 16. Vamos ler todos juntos, a uma só voz? Leamos. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Deus amado, louvamos o teu santo nome. Engrandecemos o teu santo nome por esta palavra abençoada e maravilhosa, porque a tua palavra é assim, Senhor. Realiza e concretiza aquilo que não existia, fazendo do nada todos os mundos, todos os planetas, este universo, e o Senhor também é capaz de multiplicar o pouco na nossa casa por muito. E nós te somos gratos, Senhor. Somos agradecidos, porque temos experimentado esse teu poder maravilhoso. E mais do que isso, o teu amor, a tua misericórdia revelada ali na cruz do Calvário. Precioso amor revelado em teu Filho Jesus por nossas vidas. Abençoa-nos agora, Senhor. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos, a nossa meditação desta noite é essa. Vamos lá, todos juntos? A vitória sobre o desespero. A explicação para isso é justamente a providência divina na vida de uma mãe em Sarepta, Sidom. Vocês sabem onde é que fica Sarepta, Sidom? Lá na Palestina, não é Israel. Não é Israel. Mas estavam sofrendo as consequências da palavra que Deus enviara através de Elias, castigando o povo de Israel, que estava saindo atrás dos falsos ídolos de Baal e de Astarté. Baal era o deus da fertilidade para os cananitas, né? E Astarté, a sua consorte, símbolo de Astarté, era uma serpente
toda prostituta na Palestina carregava um desenho de uma serpente no braço, identificando-a como serva de Astaté ou de Astorote, a consorte, a esposa de Baal, deus da fertilidade. Então, dessa forma, a mulher do rei Acabe, rei de Israel, fizera o povo de Israel se desviar da aliança com o Senhor Jeová. E o povo estava se perdendo. E o Senhor disse através de Elias: 3 anos e meio vocês vão ficar sem água. Vocês vão ficar sem água. E a terra ficou seca. Sem água, nada cresce, nada produz. Sem água, pouca coisa pode ser feita. É um complicador muito sério. Sem chuva, o caos, o colapso, né? Então é isso, o colapso. Estão falando por aí que nós estamos à beira de um colapso. Os analistas econômicos informam que o Japão vai quebrar e vai causar um grande colapso no mundo. Outros estão falando que o Irã tem poder para cortar os cabos intercontinentais de internet, de comunicações, no oceano, ali próximo do Irã, cortando a comunicação entre Europa, África e Ásia, prejudicando todo mundo, praticamente todo mundo. De uma certa forma, nós também seremos atingidos. Outros têm analisado que tem uma série de países, dentre eles a França e tantos outros, numa lista que estão à beira do colapso econômico. Ninguém ignora que o nosso Brasil está com uma dívida. Quantas vezes o PIB? Parece que são... o PIB é 3 bilhões e alguma coisa. Umas 3 vezes a nossa dívida. Dívida que o governo fez usando o dinheiro da União e títulos da União. Então, nós estamos numa situação muito complicada. Situação muito complicada. Conflituosa. Todos os países da América do Sul estão vivendo situação parecida, mas nós estamos, como grande Brasil é um país continental, nós estamos numa situação muito complicada. Mas há quem fale sobre um colapso que vem por causa dos eventos do Apocalipse. Há quem diga que nós estamos naquela passagem do terceiro cavaleiro que sai trazendo fome, trazendo seca sobre a terra. Somos privilegiados, porque nós vivemos num país que água não falta, recursos hídricos não faltam. Já lá na Europa, aquela fama de alguns países da Europa, alguns povos da Europa, não tomarem banho não é por falta de higiene, não, é questão de falta de água. Israel tem um sistema fabuloso de dessalinização da água do mar, para fornecer água que eles recompõem quimicamente depois de dessalinizar, para que a água seja apropriada para o consumo e também para a produção. E assim fazem os países árabes, a mesma tecnologia que Israel tem, fornece para os países árabes, com exceção do Irã, que está num caos tremendo. Mas o governo de lá não liga para o povo. Então é uma situação muito complicada. Todos estamos vivendo e todos estamos sofrendo. E esse texto aqui nos mostra justamente isso. A vitória sobre o desespero é o tema, é o título. A vitória sobre o desespero. E o que é o desespero? Né?
O desespero é justamente o que está vivendo esta mulher a quem fora enviada o profeta. Elias havia profetizado sobre Israel, não estava chovendo, e Deus, como é que eu vou me virar? O Elias já estava imaginando e falando com o Senhor, como é que eu vou fazer? Eu também tenho que comer. Né? Deus o enviou lá para um riachinho distante e ordenou que corvos levassem carne para ele. Olha só, corvo, um bicho que, se bobear, ele te devora, né? Devora o ser humano, né? Estava levando carne para o profeta. E depois o riacho se secou. Deus disse para Elias, Elias, vai para Sarepta, Sidom, vai para o litoral. Sidom, Sarepta é ali, no litoral do mar Mediterrâneo. Não é mais Israel. A viúva em Sarepta era uma viúva pagã. Não era israelita, não era judia de nenhuma tribo de Israel e vivia ali no meio dos deuses cananitas, do paganismo. No entanto, olha que coisa curiosa, o Senhor envia o profeta a ela e a situação é de colapso, está afetando a vida de todos eles e, em especial, de uma viúva que não tem ninguém por ela. E aqui no verso 11 e 12, diz assim, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ele pedira água para ela. Mas traz um pãozinho também, que eu estou com fome, Elias, o profeta. Aí ela virou para ele e falou, meu querido. E ela reconheceu que Elias era um profeta de Deus. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, 2 pedaços de pau, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Este é o verso chave, vamos dizer assim, ponto de partida da nossa reflexão. Essa é a expressão do colapso de uma vida desesperada. Não tem mais esperança. Não há possibilidades. Por isso é muito interessante a gente observar que nós estamos numa condição hoje de uma certa, com os nossos problemas, com as nossas lutas, mas extremamente favorável. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Mas vamos lá, nossa pergunta provocativa sempre, né? Vamos lá, todos juntos? Será que o desespero nasce mais da falta de recursos ou da dificuldade de confiar na provisão de Deus em tempos improváveis? Será que o desespero nasce mais da falta de recursos ou da dificuldade de confiar na provisão de Deus em tempos improváveis? O desespero nasce do quê, afinal? A falta de esperança nasce do quê, afinal? Da nossa dificuldade de contar com a provisão de Deus em tempos improváveis ou da falta de recursos? Isso a gente tem que pensar e refletir sobre a nossa condição espiritual, nosso coração, nossa vida. Como é que funcionam as coisas para nós? Isso vai ser determinante. Olha lá. Tiro e Sidom é ali, ó. Hoje atual Líbano, né? É nessa região aqui, né? De Jerusalém. Está cá embaixo. Elias morava aqui na região de Gileade, ao norte, né? E Deus o enviava. E ele era reconhecido porque ele vivia como... Lembra do João Batista? Primo de Jesus?
O profeta no deserto, que se vestia com roupa de couro, de vestes de carneiro, né, de couro de carneiro, e um cinto grosso. Era característico do profeta esse outfit, essa fatiota de profeta. Era reconhecido que era profeta, porque o cabra se vestia de um jeito assim muito estranho, né? Muito estranho, né? E João Batista é considerado aquele profeta com o espírito de Elias, com o Espírito Santo, né? Não é nada de reencarnação. E habitava no deserto e comia mel e gafanhotos. Olha que dieta maravilhosa, né? Mel e gafanhotos. Eu nunca comi gafanhotos. Você já comeu? Eu tentei uma vez lá em Brasília, quando teve uma chuva de gafanhotos lá numa região que nós estávamos trabalhando. Eu pensei, acho que eu vou pegar um só para experimentar, mas não tive coragem, sinceramente. Era desse tamanho o gafanhoto, né? Então, é complicado. Bom, a narrativa do texto todo é essa. A ordem do Senhor a Elias para ir a Sarepta, Sidom, a região pagã. Não mandou ele ir para o meio dos crentes. Vai lá para a igreja presbiteriana, né, da Galileia. Não. Não mandou ele. Foi procurar uma viúva pobre. É redundância dizer viúva. Naquela época, naquela região, naquela cultura, é pobre. É sinônimo de pobreza. Não tem ninguém por ela. E pagã ainda, lá em Sidom, Deus determinou que o profeta fosse abençoado pela viúva. Não é o contrário. O profeta abençoar a viúva. Não, a viúva iria abençoar o profeta. Só que aí a viúva, como era de uma região fora de Israel, era pagã, com certeza. Deveria ser convencida pelo Espírito Santo a abençoar o profeta. Ela expressa a sua situação desesperadora, como nós mostramos no verso 11. Mas ela obedece o profeta. A palavra do Senhor se concretizou na vida daquela mãe e viúva. Todos os dias, até a primeira chuva, até as coisas se recomporem na região. E o profeta botar o pé na estrada. Olha só, não foi aquele momento, não. Foi uma jornada de fé. Foi hoje, amanhã, depois de amanhã, e assim por diante. Uma jornada de fé. Cada dia, aquela mulher, aquele filho, o profeta, olhando para a botija de azeite, olhando para a panela de farinha e vendo o milagre da multiplicação. Você acredita num trem desse? Você acredita? Amém. Você acredita? Eu acredito. Então diga amém, por favor. Amém. Vou te falar que eu só acredito porque está na Bíblia. Deus é maravilhoso, mas Ele também faz isso hoje. Faz na vida das pessoas que confiam nele. Às vezes a gente nem percebe. Deus é tão misericordioso que Ele fez isso, milagres assim maravilhosos, com o povo de Israel incrédulo. Naquela jornada do deserto de 40 anos, eles passaram 40 anos no deserto porque eles pecaram contra o Senhor. Eles não quiseram entrar na terra de Canaã. Desconfiaram da promessa, a palavra promessa do Senhor. Só Caleb, só Josué foram positivos, foram otimistas. Os outros 10 espias que foram fazer um relatório da terra, trouxeram informações. Tem gigante nessa terra. O povo aqui é da era do bronze, tem guerreiros, os camaradas fazem espadas, eles fazem escudos, eles fazem flechas, eles fazem lanças. Nós vamos quebrar a cara com esse povo aí. Nós vamos morrer com esse povo aí. Não confiaram que Deus entregaria aquela terra nas mãos
de Israel, como Deus prometera. Mas mesmo assim, Deus mandou esse povo de volta para o deserto, para toda aquela geração morrer e só os seus filhos poderem entrar em Israel, 40 anos depois. Mas a Bíblia diz que as sandálias dos pés não apodreceram. A roupa no corpo não apodreceu. 40 anos andando com a mesma roupa, com a mesma sandália. Não é mole não, hein? Não é mole não. Tá certo que eu estou há um bom tempo com certas roupas minhas. Mas as coisas se acabam, se desfazem. E eles no deserto, Deus não permitia o poder da corrupção, do mal, sobre a vida daquelas pessoas. Deus mantinha a roupa, mantinha as sandálias, mantinha a comida, mantinha uma água, tinha uma pedra que vinha atrás deles, uma pedra espiritual que concedia água, e de vez em quando o Senhor fazia com que codornizes vinham ao arraial, viessem ao arraial de Israel. Então, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, que nos trata não como a gente merece, mas com amor, com misericórdia. O Senhor nos trata nesta graça maravilhosa. E aqui o Senhor manda o profeta para ser abençoado pela viúva. E a primeira coisa que a gente percebe, que é a vitória sobre o desespero, começa aqui, com essa atitude. A atitude da mulher. Ali no verso 12, ela fala justamente isso. Quando o profeta pediu, além da água, um pãozinho. Não foi um pão de queijo, foi um pão qualquer, né? Não foi uma broa de milho, não, foi um pão qualquer. Um pão sírio velho, daqueles achatados. Ela não tinha. O profeta pediu, estava com fome. Olha lá, o que ela respondeu? Vamos juntos lá ler o texto? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Se eu chamasse 2, 3 pessoas aqui na frente para encenar este momento dessa mulher falando, como é que você faria a gente entender esse momento dela? As nossas especialistas estão aqui, a Amanda, a Hélida, são especialistas em teatro aqui, são os artistas da igreja, e eu não estou falando de brincadeira, não. Elas são feras. Primeira coisa que você, para poder entender o que essa mulher estava sentindo quando falou isso, porque ela falou com dor. Ela falou com dor. Você tem que entrar no personagem. Você tem que compreender a dimensão do problema que essa pessoa está vivendo. Para você, então, poder comunicar com poucas palavras a profundidade da experiência dela. O tamanho da dor dela. Isso é muito importante. Porque, com certeza, doeu. Nós vamos comer a última refeição e vamos morrer, porque não tem mais nada para fazer. Isso aí, ao mesmo tempo, é uma expressão corajosa, é uma expressão pessimista, mas também é uma consciência da realidade. Não ter consciência da realidade é que é o problema. Você não tem consciência do que está acontecendo com você, isso é o problema. Você está viajando.
Você está alienado. Você está distante da percepção que você precisa de ajuda. E o que ela está falando aqui? Meu querido profeta, ela reconheceu que ele era profeta, falou, olha, e ela até jurou no nome do Senhor, né? Tão certo como vive o Senhor teu Deus. A situação aqui está muito difícil. Está muito difícil. Ela publicizou a dor do seu coração. Ela se desnudou diante do profeta. Isso é muito difícil para o ser humano fazer. Mas vocês sabem que quando a gente toma consciência da nossa condição, é metade da resolução do problema. Quando a gente toma consciência de que nós estamos vivendo um colapso iminente, ou estamos num colapso, isso expressa a nossa condição de desespero. Não tenho em quem esperar. Nada em mim ou fora de mim pode ajudar nesse momento. Talvez você já tenha vivido essa situação. Talvez você esteja vivendo essa situação. O filósofo espanhol diz que, Ortega y Gasset diz que é metade da salvação. A consciência. Metade da salvação. Metade da cura. Você entender que você precisa de ajuda. Você está enfermo. É metade da cura. E a segunda coisa que ocorre com essa mulher também maravilhosa é justamente isso aqui, ó. Os versos 13 e 14 nos informa. O profeta vira para ela e diz o quê? Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. Ô, glória! Cadê o seu gesto? E o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Se eu estivesse pregando numa das igrejas pentecostais lá em Brasília, o povo já estava pulando em cima do banco, né? Eu pregava muito nas igrejas, tinha muitos amigos na Igreja Batista Nacional, então estava sempre pregando por lá. É bênção de Deus. O profeta pronuncia a vontade de Deus, e a vontade de Deus é abençoar. É interferir no caos que está a história daquela pessoa, daquela senhora, da sua família, da sua comunidade, e transformar. Porque a transformação daquela casa depende a obra de Deus. O profeta é egoísta, né? Porque ele pede primeiro o pãozinho para ele, né? É o símbolo, a representação da fé na palavra de Deus. Afinal, ele é o profeta, é a boca de Deus. Então, é um desafio da fé para a pessoa, na certeza de que Deus vai honrar aquela fé. E a mulher ativa uma fé que ela nunca teve. Fé no Deus vivo, ela só conhecia os ídolos, mas sabia da fama do grande Jeová. E ela então, o que faz? Ela justamente abraça essa fé. O Espírito Santo faz com que essa fé brote no coração dela. E aí a gente vai para o último momento da nossa reflexão, que é o resultado dessa fé em termos concretos. Obediência à palavra de Deus.
O profeta é a boca de Deus. Ele trouxe a palavra do Senhor àquela mulher. O texto diz que a mulher, rapidinho, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ela e a sua casa. Vamos lá? Muitos dias. Pois é, olha aí. Comeram muitos dias. E aí esse versículo maravilhoso, que é justamente o relatório do que aconteceu naquele casebre, naquela casa pequena, naquela família. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Glória a Deus, glória a Deus. Você crê nesse Deus de Elias? Você crê nesse Deus de Elias? Esse é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que chega aos homens da boca de Deus é Jesus. O anjo do Senhor que fala em nome do Senhor é o Senhor Jesus pré-encarnado. É uma teofania, é uma manifestação da segunda pessoa da Trindade, porque Jesus fala em nome do Pai. Jesus é o Verbo de Deus que revela o Pai. É Ele que faz todo esse rebuliço na história e na vida das pessoas cá embaixo, cá nessa terra. Você crê nesse Senhor Jesus? Que Ele fez milagres no passado, faz milagres hoje. Ele o é e sempre será esse Deus maravilhoso. Você crê? Então nós vamos caminhando para casa agora. Porque a vitória sobre o desespero é isso aí. É consciência. Metade da cura ou da salvação. Você está vivendo um momento de colapso, de desesperança, você não acredita que as coisas vão se solucionar? A consciência de que você precisa de ajuda é o que faz a gente orar. O pobre, o humilde, ora. Porque o soberbo não ora. Só o pobre e o humilde ora. Porque ele tem consciência de que ele precisa, que ele é um indigente. Indigente é aquele que não tem ninguém por ele. Ele sabe disso e procura a ajuda do alto. 2, ele repousa a sua fé no Deus vivo. E a fé procede como obediência. A fé não é um simples sentimento. A fé resulta em obediência no aqui, no agora, no andar nesses dias. E aí você enxerga a palavra de Deus se concretizar diante de você. Você fica assistindo, né? Deus agir, Deus lutar as suas guerras e te abençoar. Como tantos fizeram. O povo de Deus muitas vezes não lutava. Quem lutava era o Senhor. O povo ficava assistindo, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Grande Jeová que se revela em Jesus Cristo, que se fez carne e morreu numa cruz para nos salvar. E o apóstolo Paulo fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, Romanos 8:32. Mas Deus deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Ele não nos negará todas as demais coisas das quais nós necessitamos. A gente tem que crer. Nós estamos nessa jornada. Uma jornada que começa hoje, é amanhã, depois de amanhã, todos os dias se renova essa jornada e a palavra do Senhor se concretiza sobre nós. Amém? Amém. Vamos louvar o nome do Senhor cantando o hino de número 153, estaremos assim nos despedindo aos nossos lares. Quando soar o cântico, nós vamos ficar em pé e vamos cantar.
segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo em mais escuras, eu vos vendo cada vez, e no momento de transpor o rio, tendo por mim viesse atravessar. Com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte hei de triunfar. Quando voltar dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu goste teu eterno amor. Se você está orando e cantando esta canção, este hino, solicitando o amparo divino, você reconhece que precisa da ajuda do Senhor. Neste momento, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por sua vida, por sua família, se você assim quiser. Faça isso. Você já cantou? Coloque o seu coração diante do trono da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Venha com a sua vida, com a sua família, com as suas lutas e deixe-os diante do Senhor. Nesta consciência de que você precisa, nesta certeza de que a palavra do Senhor vai se concretizar sobre a sua vida. E eu tenho certeza que num futuro não muito distante, você vai estar aqui à frente pedindo, pastor, me dá uma palavrinha aí, me dá uma oportunidade, como a professora Roseli, para dar o seu testemunho de fé, do que Deus fez na sua vida. Eu estou falando do futuro. Então, sai do seu lugar e vem aqui para frente, nós vamos orar por sua vida, vamos nos despedir assim, com a bênção do Senhor. Amém? Baixemos nossas cabeças. Deus de misericórdia, Pai eterno, nós estamos na Tua presença, Senhor, e reconhecemos, Senhor, a nossa necessidade. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso muito do Senhor. Eu coloco a minha vida, a minha família, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, meus genros, minha netinha, diante do teu trono de graça. Eu preciso muito do Senhor. Eu preciso da tua misericórdia para poder viver mais um dia na tua presença. Por isso eu clamo a tua misericórdia, Senhor, curando a minha vida, curando o Senhor e protegendo o meu ser para que eu possa crescer mais e mais no conhecimento da tua graça, do teu amor,
e assim, Senhor, exaltar o teu santo nome. Eu peço isso por mim, pelos meus, e peço também pelos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós, ó Pai. O rumor deste mundo é um rumor pessimista. Sabemos que este mundo jaz no maligno, que as coisas têm se envolvido como um caos diante dos nossos olhos. Nada nos dá esperança por parte dos homens, por parte das autoridades, mas o Senhor é a nossa única esperança. O Senhor continua assentado no teu trono de glória. Por isso nós clamamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Leva-nos em paz aos nossos lares. Cura as enfermidades, ó Pai, de cada um dos irmãos aqui. Daqueles que não estão aqui, justamente por estarem enfermos, nos lembramos do teu servo, diácono Natanael, Senhor, que está com pneumonia. Repreende o mal da vida dele, Senhor. E abençoa a sua família, Senhor. Ó Deus amado, vem com a tua graça sobre todos nós e leva-nos com a tua paz. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça sempre o teu viver, que a chuva caia suave sobre o teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, o Senhor, levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, o Senhor, te abençoe, te dê da sua gloriosa e maravilhosa paz, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.